A Ti, Jesus, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, você conhece a necessidade de todos aqueles que nesse momento estão assistindo através dessa live, assistindo através do YouTube, que eles possam ser impactados com a unção, com a direção da palavra, mais uma noite, em nome de Jesus Cristo. Quem criar assim, diga amém. Glória a Deus. Poderia sentar. Aleluia. Quem não me conhece é o pastor Ailson Silva. Faço parte do Ministério Família, Valorizo, pastor auxiliar, do pastor presidente, pastor Adilson Santos. A sua esposa, a irmã Márcia Santos, que é a vice-presidente do ministério. Você que está no YouTube assistindo, esse ministério fica em Caruaru, certo? A rua Barão de Caruaru, bairro de Salgado, 141. Ok? Que bom estarmos aqui essa noite para junto crescermos na graça, no pleno conhecimento de Cristo Jesus. E não vai ser diferente. Vamos avançar no Senhor e com certeza vamos aprender mais da parte do Pai. Aleluia. Então, o que eu vou estar tratando aqui essa noite, e creio que todos nós vamos aprender, é a importância da nossa fé. Você pode dizer comigo? A importância da nossa fé. Aleluia. Irmão, é importante entendermos em quem está a nossa fé, em quem estamos crendo. Quando a gente diz a importância da fé, talvez você diga assim, mas eu já ouvi falar tanto a respeito de fé. Talvez, nesse ângulo, talvez não. A importância da nossa fé. Em que aspecto? Vamos perceber pela palavra que nós precisamos a cada dia, não é, como está lá em Judas. Olha o que ele diz. Abre lá em Judas, pegado com Apocalipse, bem pertinho. No final aí. Judas, só tem um capítulo, o verso 3, diz o seguinte: Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum. Então, a salvação para aquele que crê é comum. Para o mundo é loucura, mas para nós que cremos, não. Aí ele diz, eu senti a necessidade de vos animar, de escrever para animar a vocês a lutar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha que interessante. Mas você vai concordar comigo que é impossível a gente lutar pela uma fé que a gente não temos. O que a gente mais vê é cristão desesperado, não só num momento como esse, que estamos vivenciando no mundo, mas na sua vida secular, anual, porque eles pensam que estão lutando pela fé, e na verdade não estão lutando pela fé, porque nem a fé eles têm, mesmo estando na igreja. Então vamos aprender a importância da fé. Sabemos que a fé, Romanos 10, 17, vem pelo quê? Vem pelo ouvir. A fé vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. E pelo fato das pessoas ouvirem falar muito a respeito de Deus de forma esporádica, ele pensa que tem fé. E não tem. E diante das pressões, é que de fato observamos que não temos tanta fé como dizemos que temos. E aqui Judas estava dizendo, ele viu a importância de se apegarmos mais às fé. Ou a fé é uma vez entregada aos santos, que para nós são comuns. Não é? Eu quero mostrar para vocês alguns relatos aqui na Bíblia, para entendermos isso. Eu sei, querido, que é impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deixa muito claro que o Senhor, Ele vai galardoar aquele que chega diante dEle com fé. Ou seja, é impossível agradar a Deus de outra forma. Pode estar desesperado, pode estar chorando, mas nada disso vai poder fazer Deus operar a favor da pessoa, por mais que Deus queira. Você imagina, Jesus nos evangelhos, ele relata o caso da viúva de Sarepta, dizendo que na época dela, quando houve aquela crise na terra, existiam outras viúvas
Aí ele disse, por que o profeta só foi na casa dela? Porque era a única que estava crendo. Era a única que tinha fé. Amém? A mesma coisa aconteceu com Naamã. Jesus lembra também de Naamã. Disse, Naamã, naquela época de Naamã, tinha muitos leprosos. Por que só Naamã foi curado? Sabe, irmão, que esse princípio não muda? Então, quando a gente fala lutar por nossa fé, é lutar pelo aquilo que a gente tem da parte de Deus. Enquanto a gente não tem a palavra de Deus, mesmo estando em Cristo, mesmo sendo cristão, a gente não está lutando por nossa fé, a gente está lutando por nossa ignorância nas coisas naturais. Porque lutar por nossa fé implica em ter motivação, implica em a gente dar o que de fato demonstra a fé que você tem. Vamos ver isso. Abra a tua Bíblia lá em Atos. Vamos começar mostrando aqui em Atos, capítulo 5. E o versículo 33. Atos capítulo 5, versículo 33. Então, o tema essa noite é a importância da fé, ou seja, a importância de fato, entendermos o que é fé. Amém? Se temos ela ou não. Porque uma coisa é a fé para ser salvo, para não ir morar no inferno. Muitas pessoas aceitam Jesus a partir daquele momento. Talvez ela não tenha fé para nem outra coisa, mas a respeito da salvação, ela ouviu a respeito da salvação e foi salva. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, né? E o versículo 11 e 12, mostrando que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas ele é rico para todos aqueles que o invocam. Aí ele cita, naquele texto ali, em Romanos, Paulo cita Isaías. Ele dizendo, olha, Isaías disse, inspirado também por Deus. Como é que vão crer? Se não há quem pregue. Agora, depois que foi pregado, quem foi que deu crédito à pregação? Ou seja, quem de fato abraçou a fé? Quem de fato deu a importância à fé? Então, muitas das vezes as pessoas elas estão lutando, mas não é lutando por sua fé. Exemplo, o homossexual, ele luta pelo aquilo que ele acredita. Ele acredita que, no caso o homem, ele acredita que é a mulher acredita que é um homem, ele luta por isso. Quem entende? Naturalmente é assim que acontece. Ou seja, todo mundo pode falar ao contrário. Pode ser ridículo para todo mundo, mas para ele está convicto daquilo que ele quer. Então, lutar, de fato, por uma fé que você não tem, isso é frustrante. E desanima. É por isso que precisamos entender a importância da fé, para depois lutar por ela. Porque lá em Judas também, ele fala a importância de lutar pela fé, mas fala da importância de fortalecer a fé, no versículo 20 do capítulo 1 de Judas. Então, eu posso ter a fé, lutar por ela, mas fortalecer ela também. Posso ir amém? Aleluia. Posso ir amém? Glória a Deus. Então, o que acontece? Olha esse texto. Atos capítulo 5 e o versículo 33. Ouvindo isto, eles se enfureceram e queria matá-los. Então certo fariseu, chamando Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todos o povo, levantou-se no sinédrio, que era o tribunal da época, e mandou que aqueles homens saíssem por um momento. Ou seja, pegaram Pedro, prenderam ele, depois ameaçaram ele, e Pedro, de forma muito ousada, lutando por sua fé, não indo contra as autoridades, mas porque aquelas autoridades estavam contra a vontade de Deus. Ele disse, rapaz, eu respeito vocês,
Agora eu não vou deixar de falar no nome de Jesus, não. Eu não vou deixar de falar da fé que eu tenho. Quem entende? E aqui eles ficaram furiosos, os religiosos. Mas tinha um homem chamado Gamaliel, que era um doutor da lei, respeitado por todos. E esse se levanta e ele vai trazer aqui algo interessante. Ele diz no versículo 35 e prosseguiu, no caso esse homem falando: homens israelitas, tende cuidado com os que estáis para fazer a estes homens, que eles queriam matá-los. Porque há algum tempo surgiu Teudas, dizendo ser alguém, e eles se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos que obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, ou seja, depois de Teudas, nos dias dos recenseamento, que era onde o povo se alistrava, pegava os dados das pessoas, surgiu Judas, não era Iscariota, era outro líder, o Galileu. E descendo o caminho, muitos que o seguiam, mas ele também morreu. E todos que lhe obedeciam foram dispersos. Ou seja, a fé dele não era a fé em Deus. Amém? Não era uma fé verídica, verdadeira. Então pereceram. Agora eu vos digo: afastai-vos desses homens, deixa-os livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, ou seja, como o de Judas e de Teudas, que ele estava mostrando aqui, vai se desfazer, vai parar. Em outras palavras, o que a gente aprende? Que quando a gente não tem uma fé verdadeira, no Deus verdadeiro, as pressões vai mostrar que de fato a gente não tem fé. Que não estamos lutando pela fé bíblica, estamos lutando pela fé natural. Quem entende? Aí ele diz: mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais achados contra Deus. Se a nossa fé estiver firmada em Deus, na vontade de Deus, ninguém vai poder nos parar. Ninguém e nada vai poder nos resistir. É isso que ele está falando aqui. E o maior exemplo é o que Pedro e os discípulos disseram. Ele estava arriscando a sua própria vida pela fé que eles tinham, mas eles tinham fé, irmão. Amém? Eles tinham fé. Ou seja, nós estamos a cada dia galgando, buscando essa fé. É para isso que precisamos entender a importância de estarmos congregando, a importância de estarmos ouvindo a palavra. Por quê? Porque isso vai fazer que a cada dia nós possamos compreender a nossa fé para lutarmos por ela. Porque somos considerados aqueles que protestam, né? Somos considerados assim por quê? Porque a gente lutamos em prol de algo e não abrimos mão daquilo. Estamos protestando. Amém? E é justamente isso que precisamos demonstrar diante de qualquer situação. Hebreus 2 diz: devemos pegar firmemente as verdades ouvidas, para que em tempo algum possamos se desviar dela. O que ele está dizendo ali? Que quando de fato entendemos o valor da fé, vamos buscá-la, e a cada dia vamos lutar por ela, porque estamos buscando. Aí ele diz, olha, então concordaram com ele, ou seja, os líderes concordaram com Gamaliel, chamando os apóstolos, aplicaram-lhes chicotadas e deram ordem que não falasse em nome de Jesus. Ou seja, mais uma vez eles disseram, com certeza não adiantou. Então os soltaram e eles se retiraram-se diante do sinédrio, ou seja, do tribunal, alegres. Irmão, depois de apanhar, eles saíram alegres. Por quê? Porque não era uma fé firmada em homens.
em conceito humano como de Teuda e o de Judas, mas era algo de Deus. Amém? Então, quando entendemos o valor da fé em Deus, o valor da fé na palavra de Deus, é por isso que diz que o justo viverá da fé. Ou seja, e como é que eu vou ver de uma fé que eu não tenho ela? E é muito peculiar, é muito próprio, é muito individual. É de cada um. Ninguém aqui conhece a fé do outro. Mas nós conhecemos, Deus conhece. Amém? Aleluia. Eu sei que tem um ditado que as pessoas dizem assim: Deus conhece meu coração. É verdade. Deus conhece o coração de todos nós e Ele nos sonda. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Sabia que o nosso coração ou a nossa alma, ela vai demonstrar que nós somos pelas nossas atitudes? É impossível eu ficar tendo atitudes de pessoas que não têm fé, não têm confiança, e dizer Deus sonda meu coração, como quisesse burlar, como que quisesse massagear nosso ego, a nossa alma, a nossa ignorância. Só estamos adiando nosso sofrimento. E Deus não quer que a gente possa adiar nosso sofrimento. Ele quer que a gente compreenda a verdade e sejamos de fato libertos, aonde não vai ter prisão, não vai ter doença, não vai ter escassez. Devemos mostrar diversos relatos, e vocês conhecem também, de pessoas em diversos segmentos que passaram por coisas, mas não abriram mão da fé que tinha. A gente vê lá no Velho Testamento, Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz que ele decidiu no coração não se contaminar. Mas por que ele decidiu? Porque ele tinha uma fé. Todos que decidiram fazer algo, porque ele tinha algo a se apegar. Irmão, a gente não decide por algo que a gente não tem. Mas quando você tem, você pode até dar a sua vida por aquilo. Olha o que aconteceu. Esses homens aqui, depois, retirando-se diante do sinédrio, alegres por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa de Jesus. Não era sofrer por causa da sua ignorância. Não era sofrer por causa da sua sabedoria natural. Não era sofrer por causa das coisas que eles mesmo provocaram. Não. Era por causa do Evangelho. Era por causa do nome de Jesus. Por causa da fé que eles tinham. Nós precisamos a cada dia entender a importância da fé. Se a fé é importante, precisamos buscar ela. Depois de tivermos essa fé, precisamos edificá-la, orando no Espírito. Posso ir amém? Orando no Espírito, se enchendo do Espírito. É isso que Judas diz. Aí ele diz mais: e todos os dias, no templo, de casa em casa, e não cessava de ensinar a Jesus Cristo. Ou seja, deixa muito claro aqui, tá certo? Que eles não abriram mão da sua fé. Continuava propagando, mesmo nas pressões. A gente vê um texto similar a esse, em Atos capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas. Presos de forma injusta, mesmo assim, eles oram e depois eles cantam ao Senhor. O que ele estava fazendo ali? Estava lutando pela fé deles. Posso ir amém? Estava lutando pela fé deles, mas pela uma fé que ele tinha. Amém? Ou seja, estava lutando por algo que eles tinham. E é justamente isso que precisamos entender. Precisamos se encontrar se de fato estamos lutando por nossa fé na palavra ou por nossa ignorância. Ou lutando por algo que a gente não temos convicção. Porque a fé é um fundamento. Amém? Hebreus estava falando, capítulo 11, sobre os heróis da fé. E quando ele termina o capítulo 10, estava se referindo a Cristo. Se referindo à vinda de Cristo. Que não deveríamos esmorecer. Aí depois ele diz que a fé é o firme fundamento. Ou seja, as profecias vinham falando de Jesus.
E ele já veio, morreu e ressuscitou, subiu e disse que ia voltar. Aí ele declara que não precisava ver. Ele diz, olha, a fé é o fim e fundamento das coisas que se espera. Ele estava falando que estava esperando a vinda de Cristo, não deveria desanimar. Amém? Era dentro desse aspecto que ele estava falando. Ele diz, a convicção de fato que não se vê. Convicção, por que convicção? Porque temos um fundamento. Temos a Escritura que tem, de forma pausada, mas tem se cumprido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, o que percebemos, querido, é que nós precisamos a cada dia entender a importância da fé. Pastor, e a fé? Como é que eu consigo ter fé? Às vezes a gente percebe pessoas que ela, às vezes, vai atrás de ministros, de ministras no YouTube. É pecado e errado? Não. Só que às vezes quer ter a fé que aquela pessoa tem, mas não quer fazer o que aquela pessoa faz. Sabe, irmão, que não adianta você ter diversos livros. É importante? É. Bons livros, né? Sabe, você pode ter vários DVDs, várias mensagens. Você pode até estar andando com Jesus para cima e para baixo. Andando com o Espírito Santo e com Deus. Mas se você não lutar por uma fé que chegou para você, eu estou falando daqueles que a fé está chegando. Agora imagine aqueles que não estão nem chegando porque não está lendo, porque não está buscando. Porque a gente vê o caso de Judas. Passou mais de 3 anos com Jesus, irmão. Ouvindo a respeito da vontade de Deus, a respeito da fé em Deus. Do tipo de fé de Deus. Mesmo assim, a vida dele foi uma desgraça. Morreu, foi para o inferno. Então nós precisamos entender a importância da fé. Essa fé que foi entregue para todos nós. A fé que nos salvou é a fé também que nos dá perspectiva para qualquer área das nossas vidas. Amém? É pela fé que temos uma vida financeira a cada dia próspera. É pela fé que não deixamos ser abatido na área emocional. É pela fé que você consegue a cada dia lutar por sua família. Quando fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele fala ali sobre aqueles que almejam a um ministério ou um chamado em Deus. Ele diz que é algo bom. E é interessante, querido, que ele fala diversas coisas, que deve ter diversas qualificações, e a mais básica é ensinar. Ele deve ser um bom dono de casa, um bom pai, não ser ganancioso, equilibrado, sóbrio, temperante, uma pessoa que é hospitaleira. Mas quando fala do ensino, fala muito pouco. Por quê? Porque se você tem uma vida a cada dia lutando por sua fé, o abrir da sua boca, na verdade, vai convencer as pessoas com facilidade. Vai ter muito mais peso no que você está falando quando você vivencia. Foi isso que Jesus disse. Eu não quero que vocês acreditem em mim porque vocês estão ouvindo, mas porque vocês estão vendo. Por quê? Porque o que está no coração e está na mente, irmão, está na cara, todo mundo vê. Porque muitos honram o Senhor, a Deus, de boca. E isso é demonstrado pelas atitudes, pelo comportamento. Posso ir amém? Se não me falha a memória, lá em Mateus capítulo 21, do versículo 28 em diante, a gente percebe algo ali interessante. Jesus falando para alguns mestres que queriam pegar Jesus na palavra, e fizeram algumas perguntas, e Jesus também respondeu fazendo uma pergunta. Olha como Jesus era inteligente. Jesus não queria responder para eles e fez uma pergunta a eles. E eles não tiveram coragem de dizer se João Batista era de Deus ou não. Porque se ele dissesse que não era de Deus, ele tinha medo do povo, que o povo acreditava em João Batista, nas profecias, no que João Batista fez. E se dissesse que era de Deus,
Eliseu, por que vocês não considerou ele? Então Jesus, ele fez uma pergunta e não respondeu porque eles ficaram calados. Ele sabia e mentiram, eles disseram, a gente não sabe. E dentre isso, Jesus disse, olha, deixa eu dizer algo para vocês. Um pai tinha 2 filhos. E para um dos filhos, eles vá para o campo, vá trabalhar. Ele disse, eu não vou. E o outro disse, tá certo, pai, eu vou. Aí Jesus perguntou para ele, qual que fez a vontade do pai? Aquele que disse que não ia e foi, ou aquele que disse que ia e não foi? Eles disseram, aquele que disse que não ia e foi. Ele disse, pronto. É dessa mesma forma que acontece. A atitude, a convicção, demonstra de fato a fé que estamos lutando. Pelo aquilo que estamos de fato acreditando. Ou seja, é revelado o que está dentro de nós pela prática. Mesmo que pelo momento você venha retrucar, mesmo que pelo momento você não queira concordar, mas o importante é o praticar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, nós precisamos a cada dia entender isso. Abra a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Versículo 1 também, diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos na dispensação e saudações. Então Tiago, ele que era servo de Deus, ele entendia isso, e era também servo de Jesus, que era irmão dele, trazendo aqui a compreensão para aqueles que um dia nasceram de novo, a importância da fé. E mediante uma pressão, no versículo 2, meus irmãos, considerai um motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Só que aqui, quando ele fala isso, ele, dentro desse contexto, ele vai falando de pessoas que de fato estavam passando provações e vai dar o nome das provações deles que ele estava passando, porque ele estava passando isso. Aí ele diz, a perseverança, ou no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, ou seja, ele mostra aqui que as provações que ele estava tendo aqui eram provações da fé. O que isso quer dizer? Isso quer dizer tudo. Isso quer dizer que quando você está sendo provado por sua fé, não é Deus que está provando. É o adversário, é a circunstância do dia a dia que está provando. Agora, é interessante que aqui ele está falando da nossa fé, da fé deles. Fé em quem? Em Cristo. A mesma fé que Paulo lutou, a mesma fé que Pedro lutou. Quem entende? Ele não estava falando nas pessoas, na verdade, que não estavam lutando pela palavra. Quando diz lutar pela fé, é lutar pelo que a Bíblia diz. Você não pode lutar por algo que você não tem. Você entende? Ou seja, se você, na verdade, não tem conhecimento da palavra de Deus a respeito, vamos dizer assim, de casamento, você não está lutando pela fé, você está lutando pela sua ignorância. Você está sofrendo. Se você, na verdade, está lutando na área financeira e você não tem nenhum argumento, biblicamente falando, nem naturalmente falando, você não está lutando pela fé, você está lutando, na verdade, pela sua ignorância. E é justamente isso que devemos entender, a importância da fé no que a palavra diz. Porque a palavra da fé fala sobre família, vida financeira, vida emocional. Quando a gente estamos empregando a cada dia a nossa fé na palavra, por exemplo, Filipenses,
capítulo 4, e o versículo 6, o apóstolo Paulo estava preso, e ele disse: irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, seja conhecida diante do Senhor, através da oração, através da súplica, através de ações de graça. Olha que interessante. Ou seja, não fica lutando por algo que você não tem. É isso que ele estava dizendo em outras palavras. Não adianta você ficar tateando, dizendo que está tendo fé em algo que você não tem convicção e que você não tem fundamento. Se tem fundamento para a vinda de Cristo, tem fundamento para a vida financeira. Se tem fundamento para a vida financeira, tem fundamento para a vida emocional. É isso que Paulo estava dizendo. Ele diz que quando você vai diante de Deus, faz o pedido, quando você é intenso no que você faz, ou seja, não está buscando como um amuleto, só buscando a Deus como acessório. Quando você tem gratidão no coração, ele diz: agora vai ter uma paz que excede todo entendimento, porque você vai colocar um guarda na sua mente. Fazendo assim, você deve continuar louvando, tendo atitude de ações de graça, algo que é louvável. Pensa nisso. E no versículo 9 ele diz: agora vocês devem, na verdade, praticar aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês viram, praticai. Ou seja, luta por isso, se agarra a isso. E o Deus da paz estará com vocês. Em outras palavras, você não estará só. Pastor, é possível um cristão ele se encontrar só, sem Deus poder fazer nada por ele? É o que a gente mais vê. Será que Deus, como nosso Pai, só quer beneficiar alguns filhos? Claro que não, irmão. Porque até aqueles filhos que estão sendo perseguidos pelo Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, eles têm motivo de estar alegre. Imagina aqueles que não estão sendo perseguidos pelo Evangelho. Diretamente, que deveria, na verdade, estar a cada dia forte para poder, como corpo, poder a cada dia investir no corpo de Cristo. Nós precisamos se encontrar no Senhor, irmão. Amém? Olha o que ele diz. Aí ele fala, versículo 3, sabendo o que? A prova da vossa fé produz perseverança. Ele está dizendo, olha, você só vai produzir perseverança se você tiver fé. Se você não tiver fé, você não vai produzir nenhuma perseverança. É isso que ele está falando. A maior prova que quando a gente começa a se desesperar em qualquer área, é que de fato não temos fé em Deus. Não temos fé na palavra. Nós temos fé nas pessoas, nós podemos ter fé em nós, em qualquer outra coisa, mas em Deus não. Porque quando temos fé em Deus, eles têm perseverança. A pergunta é, tem perseverança aí? Tem não, pastor. Não te preocupa, está chegando fé. Porque ela não vem pelo ouvir? Mas ela vai ficar, por você estar orando. Amém? Sabe, irmão, que a vontade de Deus não é nem que a gente caia na tentação, nem que a gente entre. Deus não quer nem que a gente entre em tentação. Pastor, é possível? É possível. Jesus, no Getsemane, quando ele volta para os discípulos dormindo, ele disse, olha, vocês devem orar e vigiar para que vocês não entrem em tentação, para que vocês não caiam na tentação. Amém? Mas para isso precisamos o quê? A cada dia estarmos ativos. A cada dia precisamos se mover. Aí ele diz aqui, ó, a perseverança deve ter a ação perfeita, ou seja, completa, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, quando você tem a fé verdadeira, a fé em Deus, você vai ter uma ação que seja completa e você vai ser aperfeiçoado. Ele diz, olha, as circunstâncias, as barreiras, simplesmente porque você tem fé em Deus, só faz você melhor. Só faz você a cada dia crescer a sua vida, em tudo. Por quê? Porque você tem uma fé verdadeira. Amém? Aí ele vai falar no versículo 5. Se alguns de vós tem falta de sabedoria,
Peça a Deus, que concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Olha para cá, por gentileza. Olha o que ele está dizendo aqui. Se você não tiver fé, é a mesma coisa de você não ter sabedoria. Ele não está falando de uma sabedoria natural, está falando de sabedoria divina. Sabedoria, fé. Fé inteligente. Se você não tem fé em alguma área, peça sabedoria. Agora, o que adianta eu pedir e não buscar? Vai resultar em quê? Em nada. Amém? Ele estava falando de pessoas que estavam sendo pressionadas por causa da fé deles. Aí Tiago ele diz, olha, se está faltando fé em alguma área, que no caso é a sabedoria, peça a Deus. Porque Ele vai dar também nessa área. Quem entende? É isso que Ele está nos mostrando. Lá em Efésios, capítulo 6, e versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo diz aos irmãos que eles deveriam se fortalecer no Senhor, se revestindo com a armadura de Deus. E é interessante que ele começa a colocar aquela armadura no corpo inteiro. E depois ele diz, no versículo 17, que deveriam usar o escudo da fé, que deveria apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, a armadura é importante, ataviarmos de tudo quanto é lugar, precisamos de um monte de assuntos. Mas precisamos guardar a nossa alma, guardar a nossa mente, porque é por aqui que vem a fé em Deus, é por aqui que vem a fé no que o diabo diz também. Quem entende? Ele diz, a única forma de você parar o que o diabo diz, é você tendo a fé verdadeira. Sabe, quando Jesus foi tentado lá no deserto, lá em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado pela fé que ele tinha. Não foi no que ele não tinha. No que você não tem, você não é tentado. E se é diante de Deus, Deus não vai levar em tempo da ignorância. Mesmo agora em Cristo. Porque Ele vai mandar o escape, vai mandar alguém, você vai ter alguma revelação, alguma coisa acontece. Porque Deus vai mandar providência. Agora o que a gente precisa a cada dia é perseverar para sermos o quê? Aperfeiçoado. Abra a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos. Quando você tem um parecer das cartas de Paulo, você vê que o que Paulo tinha mais preocupação era de fato que o trabalho dele não viesse a cair por terra. E certa vez Paulo disse que ele temia, ele tinha ciúme, mas era um zelo que ele tinha pelo povo. Ele disse, olha, eu tenho um zelo, eu tenho um ciúme de que, eu temo de que não aconteça o que aconteceu com Adão e Eva, que a serpente, que é Satanás, engane vocês. O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo do mesmo jeito, que nos últimos dias vai ser dias difíceis, falsos mestres. Pedro do mesmo jeito vem avisando a respeito disso. Quando a gente começa a ter o panorâmico das cartas, da palavra de Deus, a gente vamos entender que de fato ele estava falando daquilo que foi empregado, daquilo que foi ensinado. Amém? É por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 35, ele diz sobre isso. Também se referindo sobre a vinda de Cristo. Mais uma vez ele diz, não lança fora a tua confiança, porque ela tem grande recompensa diante do Senhor. Porque não somos daquele que desiste, porque o Senhor não tem prazer naquele que desiste. Amém? Mas olha o que ele fala aqui, ó. Romanos capítulo 5, e o verso 3 diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança.
Aqui no título, não sei se está no título da sua Bíblia, diz assim: justificado pela fé, a paz com Deus. Ou seja, a fé, a gente tem a convicção, a gente dá valor à fé. Aí ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando produz perseverança? Quando de fato estamos lutando por nossa fé. Você não vai perseverar no que você não tem fé. Eu pergunto, você ia perseverar trabalhando sem ter convicção de que ia receber? Claro que não. Ia ser, não é? Ia deixar a pessoa desanimado. Então ele está dizendo, olha, é preciso que haja perseverança. No quê? No que vocês têm. Mas se eu não tenho, eu vou perseverar em quê? Em nada. Então eu preciso ter. Pastor, se eu colocar a Bíblia no Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. Isso vai resolver o meu problema? Não vai. Se eu colocar lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansarei. Ele é meu Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Mas se de fato a gente se agarrar a isso, ruminar, meditar, refletir, se for isso que está ocupando a nossa mente, meu irmão, pode ter certeza que vai vir obstáculo também, mas você vai estar firme. Você não vai cair, você não vai ruir. Mateus 7, 24. A casa é edificada na rocha. Aí ele diz, não somente isto, mas também vamos se gloriar nas tribulações. Irmão, como é que a pessoa diz que a pessoa vai se gloriar nas tribulações? Veja interessante, Paulo está falando a mesma coisa que Tiago, irmão de Jesus. Se alegrar na tribulação. Por quê? Porque essa tribulação era por uma causa nobre e justa. Era por uma fé viva, verdadeira. Amém? Paulo disse, olha, eu criei, por isso eu falei. Ele não está falando para crer, não. O justo viverá da fé. Eu sei que é de glória em glória, é de fé em fé, mas somos nós que vamos, na verdade, vamos dizer assim, somos nós que vamos ditar. Se tivermos um coração acertado, o nosso crescimento não é Deus. Enquanto nós esperamos que Deus nos dê o crescimento, Deus está esperando que nós mesmos possamos buscar esse crescimento. Olha que interessante. Aí ele diz, a perseverança, a aprovação. Quando você persevera, você vai ser aprovado. É isso que ele está dizendo. E a aprovação, porque você perseverou, vai trazer esperança. Olha que coisa linda. Aí ele diz, e a esperança não causa decepção. Visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que foi nos dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Irmão, nós éramos fracos, mas não somos mais. Só que a maioria dos cristãos não sabe disso. Por que não sabe? Porque não tem a palavra, não tem o conhecimento, porque não busca o conhecimento. Pensa que só tem que buscar os pastores, os líderes. Não. O pastor não vai batalhar a fé que foi entregue a você. Não, cada um aqui vai batalhar por sua fé. O pastor está lutando pela fé dele para que ele possa, na verdade, guardar a coroa dele, para que ele possa se santificar a cada dia, até a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz, esteja irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, espírito, alma e corpo. Amém? Aleluia. Timóteo, abre a tua Bíblia por gentileza. 1 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2. A gente percebe que quando Paulo,
lá em Atos capítulo 13, versículo 14. Na verdade, capítulo 13, capítulo 14, a gente vê Paulo, ele sofrendo muito. Mas Paulo foi preparado. Há quem diga que Paulo já fazia mais de 13 anos de preparação ali. E Paulo passa Antioquia, Icônio e Listra, em 3 cidades. E Paulo, ele é afrontado, não só psicologicamente, espiritualmente e fisicamente, a ponto de ser apedrejado. Aquele texto ali é extraordinário. Por quê? Mostra que Paulo, ele era um cara que estava lutando pela fé, a ponto de não largar a mão até o sangue dando na canela. A ponto, depois que ele recobrou as suas forças, diz que Paulo voltou nessas 3 cidades que fizeram isso com ele. Da cidade que expulsou ele, ou seja, dos líderes que expulsaram Paulo da cidade, daquele local onde estava fazendo um motinho para tentar destabilizar a área emocional dele, e da outra que apedrejou ele, literalmente deu ele para o morto. Diz que depois que Paulo recobrou suas forças, ficou curado das feridas, diz que Paulo volta naquela cidade pregando o evangelho. Há quem diga que talvez ele tenha sido ressuscitado, milagrosamente ele ficou curado, e logo após, depois ele volta nas 3 cidades. Ou seja, porque ele estava lutando por sua fé. Ele sabia, amém? Não abriu mão por nada. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, meu filho, Paulo falando a Timóteo, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Por que Paulo estava mandando Timóteo se fortalecer na graça? Pastor, o que é graça? Graça, meu querido, é um favor imerecido. E é o mais conhecido pela igreja. Mas também graça quer dizer também toda a suficiência de Deus. Ninguém fala mais de graça mais como Paulo. Você pode ver que nas cartas de Paulo, Paulo fala muito de graça. Por quê? Porque um dia Paulo chega diante de Jesus, chega diante de Deus, começa a orar, a dizer, Senhor, estou passando aqui por um aperto, tem um espírito, ou seja, tem um espinho na carne, o que é que eu faço? Tira isso de mim, afaste isso de mim. E chegou um momento que o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. O que Deus estava dizendo para Paulo, você já pensou a respeito disso? Deus estava dizendo, Paulo, a fé que levou você até esse momento sofrendo por mim, dentro da graça, tem fé suficiente para você suportar esse espinho na carne também. O que ele estava dizendo? Que ele deveria buscar mais, ser mais aplicado. Amém? Quanto mais a gente formos aplicados, vai acontecer o que Tiago diz. Se você não tem sabedoria, ou se você não tem fé, em alguma área, não fique calado, busque ela, peça a ela. Foi isso que aconteceu com Salomão também, lá em 1 Reis capítulo 3. Salomão era um jovem sábio, já estava reinando no lugar do pai dele, estava tudo certo. E você sabe que um sucessor de um rei, ele é preparado desde criança a ser um rei, se comportar, como falar, em tudo. Ele não era um leigo, era uma pessoa inteligente. Mas mesmo assim, ele não era tolo. Ele queria a fé do pai dele, de Davi. Amém? E diz que ele buscou a Deus até encontrar essa fé. E ele encontrou. E Jesus fala a respeito dele, diz que ninguém foi igual a ele. Você imaginou? Agora, olha que interessante. Aí Paulo diz que ele deveria se fortalecer na fé. No que você está se fortalecendo? No que o diabo quer que você se fortaleça? Será que você está se fortalecendo, se entristecendo? Desanimando? Nos Estados Unidos, há quem diga, está passando direto na televisão, a maioria dos casais estão se separando. Por quê? Porque não consegue conviver junto. Agora, por que não consegue? Porque não aprenderam. Mas por que não aprenderam? Porque não tem sabedoria. É o que 1 Pedro capítulo 3 diz. Viver a vida comum do lar com discernimento. É básico, é simples eu dizer assim, irmão, você deve viver a sua vida comum do lar, não só o homem, mas a mulher, com discernimento. Que discernimento é esse? Há um discernimento espiritual, como um Gasparzinho. Vou ficar procurando assim, Senhor, o que eu devo fazer com a minha esposa? O que eu devo fazer com meus filhos e com meu esposo? Não, esse discernimento está na palavra. Ele fala, no capítulo 3, falando para a mulher que ela deve tratar o marido, mas tratar de forma decente. É isso que vai mudar o comportamento do marido. Ele não está em Cristo não, ela não está em Cristo não. Ele diz, olha,
que deve ser, não é o efeito exterior, mas um coração com fé, um coração que dá valor à fé, ou seja, humilde, tratável, amável. Porque a maioria dos casais às vezes fica batendo um de frente com o outro? Porque na verdade eles não estão lutando pela fé, estão lutando pelaquilo que eles estão, na verdade, querendo ter razão. Pela lógica, pelo natural. Irmão, se for para a gente viver pela lógica, vamos viver igual o povo do mundo. Ou você decide perder para ganhar, ou você vai viver perdendo. A gente percebe, irmão, que Jesus diz isso. O reino de Deus é diferente do reino do mundo. Aqueles que querem ser cabeça, a Bíblia diz, aquele que quer ser líder, ele é servo. Jesus deu exemplo fazendo isso, lutando pela fé dele e deixando uma fé para os discípulos. Dizendo, olha, eu sou mestre e senhor e eu lavo os pés de vocês. E eu espero que vocês façam o mesmo. Humildade. Amém? Sabe, irmão, que a gente precisamos lutar a cada dia para ser humilde. Precisamos lutar a cada dia para entrar dentro daquela regra que Paulo fala a Timóteo a respeito daqueles que almejam o episcopado. Mas vamos perceber aqui que ele diz o seguinte, no versículo 2 ele diz, o que ouviste de mim, diante de muita testemunha, transmite a homens fiéis. Eu pergunto, como vamos transmitir essa palavra a outras pessoas se eu não recebi? Como vamos poder discipular pessoas se não somos discipulados? Como vamos poder pregoar uma fé ao qual não temos? Como vamos poder motivar estando desmotivado? Não tem condição. É isso que Paulo está dizendo. Rapaz, luta. Em outras palavras, pela tua fé, pelo que você tem ouvido. Agora, transmite a homens fiéis. O que é pessoas fiéis? É pessoas que ouvem e praticam. Tem deficiência? Tem. Mas a cada dia está se aperfeiçoando. Por que está se aperfeiçoando? Porque tem uma fé que leva ela a perseverar. Se não persevera, não tem fé. Mas se tem fé, persevera. E ele diz, a perseverança, mesmo tendo a fé, tem que ser completa. E depois que você persevera, você é aprovado. E depois que você é aprovado, você tem esperança. Esperança de quê? De que se levantar outro obstáculo, vai ser assim como o primeiro. Amém? Vamos vencer da mesma forma. Porque a fé não é aperfeiçoada. Ou seja, você vai ter experiência, é isso que ele está dizendo. Você já sabe que vai dar certo como deu da primeira vez. Amém? Ou misericórdia? Aí ele diz aqui, ó. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, apto para também ensinar a outros. Olha que interessante. Pessoas que estejam pronto para também ensinarem a outro. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz aqui, ó. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Vamos ver esse versículo aqui. Hebreus, capítulo 10. E o versículo 34. Que diz, pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Aqui, o autor da carta de Hebreu, que ninguém sabe quem é, ele estava falando de um pessoal que estava passando por algo também. E estava dizendo para ele, rapaz, vocês já abriram mão de tantas coisas, persevera, não abre mão da tua confiança não. Ele não estava falando de algo que eles iam ter. E aqui no contexto estava falando de algo que eles tinham.
É interessante, irmão, a gente ler e entender aquilo que a gente estamos lendo. O que a gente mais vê é Jesus tratando com os discípulos, e às vezes a gente não entende que o que Jesus falou com os discípulos, às vezes, em muitos casos, estava falando especificamente com eles. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, lá em Marcos, não é? 16 e 15 diante, e pregar o evangelho por toda criatura, eles foram treinados 3 anos e meio para isso. Foram preparados. Era ungido, era apóstolo. Apóstolo é que abre ministério. Vocês entendem? Ou seja, muitas coisas que a gente ouve na palavra, as pessoas às vezes ouvem e quer fazer da mesma forma, sem entender o contexto. Sabe, chegou um momento que quando Jesus vai lavar os pés do discípulo, Pedro disse, Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo não. Então o Senhor disse para ele, então você não tem parte comigo. E ele disse na hora, então lava não só meus pés, mas me lava todo. Ou seja, ele generalizou mais uma vez, Pedro. Jesus disse, não, Pedro, você não precisa ser lavado todo não. Por quê? Porque você está sendo lavado quando eu estou ensinando a você. Você precisa lavar os pés porque você está no mundo. Ou seja, você precisa cada dia se purificar, se consagrar. Mas você já está cheio da palavra, porque eu não estou com vocês. Mas vai chegar um dia que eu vou sair. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou fazendo isso. Eu estou dando a palavra. Estou me expondo para vocês. Amém? Era isso que ele estava dizendo. Agora aqui, ele diz, portanto, no versículo 35, não joga fora a vossa confiança. Ou seja, portanto, mediante aquilo que você já passou. Sabe, irmão, se já lutamos até agora, por que abre mão da nossa confiança ou fé? Portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Ela, ou seja, a confiança, a importância de você estar firme na sua fé. Aí ele disse, ela vos trará uma grande recompensa. Aleluia! Diga assim, a fé trará uma grande recompensa. Posso ser amém? Aleluia. A fé em quê? No que Deus diz. Agora, quando a gente ouve essa palavra, a fé vai trazer, a gente fica em mente que eu vou ficar parado e ela vai trazer até mim. E não é isso que o texto está dizendo. Amém? Dentro do contexto, a gente firme em Cristo vai trazer a vinda dele e o arrebatamento da igreja. A respeito da vida financeira, se a gente a cada dia andar, tendo uma vida, dizimando, ofertando, trabalhando, aí sim, praticando os princípios que a Bíblia diz, a minha fé, fazendo isso, vai trazer o suprimento, vai trazer o crescimento. Quem entende? Aí ele diz, porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa. Veja que ele está dizendo as promessas. Quando tem promessas, ele está falando de diversas promessas. A promessa aqui é Cristo. Amém? Depois de haver desfeito a vontade de Deus. Ou seja, fique firme até o final. É a mesma coisa que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Firme até a vinda de Cristo. Conservado espírito, alma e corpo. Versículo 37. Ou melhor dizendo, versículo 36. Porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Pois aquele que vem, olha aí, virá dentre em breve, e não tardará. Aleluia! Ou seja, não desiste por causa das pressões. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Amém? Aí ele diz, mas o meu justo viverá da fé. Diga amém. Dê um aleluia. Irmão, o justo vai ver da fé. Mas da fé em quê? No que Deus diz. Ou seja, é por isso que precisamos entender a importância da fé. Se o justo vai viver da fé, ele tem que ter a fé. E como é que ele vai ter a fé? Buscando, ouvindo, estudando, pesquisando. Amém? Sendo a cada dia profundo, irmão. A cada dia compreendendo aquilo que Deus nos promete na sua palavra. Aleluia, olha o que ele diz. O meu justo viverá da fé, e se parar, se recuar. Ou seja, está falando de uma pessoa que já está andando, que está ativo. Não deve parar, nem deve recuar. Isso acontece? Acontece muito.
As pessoas vão bem, é pressionada, elas param e muitos recuam. Aí ele diz, mas o meu justo viverá da fé, se recuar a minha alma não se alegra nele. Deus não se alegra com você triste, desanimado, piongo. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, ele diz, nós somos nação eleita. Você não precisa estar chorando para ser eleito, não. Quando a pessoa é eleita, é para fazer alguma coisa. Deus nos elegeu, Deus nos ungiu, Deus nos chamou, Deus tem nos capacitado, Deus nos prosperou, Deus nos abençoou. Para quê? Para que a gente possa declarar as suas grandezas e avisar as outras pessoas também que elas foram premiadas, só elas não sabem. Mas como é que elas vão acreditar? Porque elas estão vendo na nossa vida o empírico, a prática, a ação. Sabe, irmão, é importante demais o conhecimento. Mas o que vai dar o crescimento não é o conhecimento por si próprio, é a prática. Quantas pessoas que são bacharel, que conhecem a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse até os mapas, mas são carnais, não têm nenhuma experiência. Muitas pessoas estão por detrás de púlpito, não têm nenhuma experiência. Mas eu já conheço pessoas que têm experiência na prática, mas não têm o conhecimento e sofrem também. Tanto quem tem conhecimento sem prática sofre, como quem tem prática sem o conhecimento sofre. Precisa dos dois. O conhecimento, ele é muito importante, mas a prática também. É isso que Jesus falou lá em João capítulo 8, o versículo 31. Ele tinha pregado a palavra, as pessoas tinham sido convencidas naquele momento. Jesus disse, olha, se vocês ficar firmes no que eu falei agora, perseverar nisso, vocês serão meus discípulos. E porque vocês são meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. Por que vão conhecer? Porque estão perseverando. E porque vocês estão perseverando, vocês vão ser libertos. Não era uma libertação só de ser salvo, era uma libertação em todas as áreas. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Ele diz, mas o meu justo viverá da fé, se recuar a minha alma não se alegra nele. Nós, porém, não somos do que recua ou para destruição. Irmão, quem para vai ser destruído. Quem para vai entrar em depressão. Deixa eu dizer algo para você, o nosso carro não tem marcha ré não, é só para frente. Paulo disse, uma coisa eu faço, esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está diante de mim, para o prêmio, a vocação, o qual fomos chamados. Posso ir amém? Aleluia! Olha o que ele diz mais, irmão. Nós, porém, não somos daqueles que recua para a destruição, mas sim daqueles que acreditam para a preservação da vida. O que ele está dizendo quando ele diz acredita? Daqueles que agem, daqueles que realmente demonstram. Posso ir amém? Aleluia! A importância da nossa fé. Precisamos entender que a nossa fé, irmão, ela é muito importante. Porque se você diz que é crente e você, na verdade, não demonstra com suas atitudes, você não tem fé, nem está lutando pela fé que a Bíblia diz. Isso vai deixar você desmotivado. Pastor, eu queria uma palavra que fosse uma palavra bem molinha. Isso não vai levar você a crescer, não. Não vai levar você a sair do canto onde você está. Jesus, ele ensinava, claro, ele sabia para quem ensinava. Doutor da lei, ele ia duro. Às vezes, algumas pessoas que também, às vezes, ouvia e fazia ouvido de mercador, algumas pessoas que só iam para aproveitar, só para encher a barriga. Jesus, de certas vezes, ele falava palavra dura. Mas sabe que palavra como essa pode nos tirar na posição de conforto? O socorro bem presente não é teu pastor, não. Ele é importante, teu pastor. Mas o socorro bem presente é a palavra em nós. Aleluia! É Cristo em nós a esperança da glória, irmão. É isso que precisamos entender. O justo vai viver da fé. Nós devemos viver da palavra a cada dia. E aqui, Hebreus capítulo 11, ele vai dar exemplo de pessoas que viveram pela fé. E mais, no capítulo 12 ele diz, está vendo esses que eu falei, esses heróis da fé? Todos eles são um exemplo para nós. Agora, mesmo assim, eles não são nosso referencial. Nosso referencial é Cristo. Hebreus 12, 2. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sabe, irmão, Jesus não aprendeu depois que ele tinha 30 anos, não.
O que passa na mente das pessoas que Jesus, ele foi um sucesso depois de 30 anos. Não. O sucesso de Jesus se deu na preparação dele. A gente precisa mais do que nunca sentar para dar importância à nossa fé. Nós precisamos mais do que nunca sentar para ouvir a nossa fé. Precisamos mais do que nunca, irmão, sentar para poder perguntar. Sabe, que nós deveríamos estar um ligando para o outro, às vezes, com dúvida de coisas na palavra de Deus, irmão. Descobre aí para mim, se você não souber falar outro irmão, coloca no Face, no Zap, onde for preciso. Vamos destrinchar isso aí que eu quero compreender, que eu quero fazer a vontade de Deus. Que eu quero andar pela fé. Quantas vezes durante o dia, durante a semana, durante os meses e os anos você faz isso? Trocando figurinha espiritual, dúvida sobre a Bíblia. Se a gente for superficial, pode ter certeza, irmão, que a nossa vida vai ser superficial. Deus não quer que a gente tenha uma vida superficial. Deus nos criou para dar certo. Deus nos criou para imitá-lo. Deus nos criou com a capacidade de dominar, não pessoa, mas qualquer situação. Amém? Por quê, pastor? Porque eu e você temos a cara do Pai. Somos a cara do Filho. E somos a cara do Espírito Santo. Assim como Ele é. A Bíblia diz que somos nós nesse mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em 1 João capítulo 5 e o versículo 3, 4 diante, ele diz, olha, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você já nasceu de novo? Então você pode vencer os obstáculos do mundo. Mas como é que eu vou vencer os obstáculos do mundo? Só porque eu nasci de novo? Não. Através do conhecimento da palavra. Trilhando a cada dia. Jesus disse, eu venci. Olha que interessante. Outro texto que Jesus fala, e muitas pessoas pegam esse texto e ficam, às vezes, recitando, e não traz para o contexto, as pessoas sofrem. Irmão, no mundo teremos aflições. Aí Jesus disse para os discípulos, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Ele estava falando com pessoas que têm uma vida itinerante. O que é isso? Pessoas que não tinham cidade fixa, não tinham casa fixa, não tinham família, parentela, conhecido fixo. Eles iam passar por isso. E mesmo assim não era motivo de estar desanimado. Imagine nós, que temos tudo fixo. Amém? Então não fica triste, não desanima. Nascemos pelados, irmão, estamos vestidos, estamos no lucro. Amém? Aleluia. Vamos estar contando vitória em todo o tempo. Vamos se alegrar e declarar o que Abacuque falou. Mesmo que não haja fruto na videira, eu louvarei ao Deus da minha salvação, porque é nele o nosso refúgio, é nele a nossa fortaleza, é ele que vai suprir. Posso ir amém? Que você possa começar uma segunda-feira firmado com os dois pés na palavra, com as duas mãos firme no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, querido. Não te abate, se enche da palavra. Busca cada dia compreender a importância da fé. Mas da fé na palavra, no que Deus diz. E a tua vida jamais será a mesma. Eu estou aqui lutando por minha fé. E a cada dia nós estamos ensinando você a lutar por sua fé. Um bom líder, ele vai ensinar as pessoas a andar com suas próprias pernas. Jesus, o líder top, pastor dos pastores, o supremo pastor, ele disse, aquele que for bem ensinado, bem instruído, não vai ser maior do que eu, mas será igual a mim. Essa é a vontade do Senhor. Tá certo? Então eu espero que você tenha sido abençoado. Um monte de gente aqui compartilhando. Pastor Adilson Santos. Louvado seja Deus. Também, pastor, pela sua vida, pela vida também da sua esposa, a irmã Márcia Santos. Pastor Adilson, que é o pastor presidente do ministério, a sua esposa, vice-presidente do ministério. A minha mãe aqui, Irene, né? Está assistindo também, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Muitas pessoas aqui nos assistindo. Deixa eu me ver mais. Jéssica aqui também está nos assistindo. Samanta Alves. Adilson Santos. Rapaz, um monte de gente. Não vai dar tempo a gente falar. Mas eu espero que a palavra tenha sido para mim e para você. Tá certo? Porque estamos pregando. Mas também estamos recebendo da parte de Deus. Deixa eu dar uma dica para você. Você só tem uma boca. Fala menos e vive mais. Essa aqui é por inspiração, veio do céu agora. Tá certo? Fala menos. E ouve mais.
Muitas pessoas morrem pela boca, não é só peixe não. A Bíblia diz que é ter uma vida tranquila e sossegada, refreia a tua língua do mal e de ficar falando engano, enganando as pessoas, ou enganando a você mesmo. Então vigia, pratica a palavra e a tua vida vai ser bem sucedida. Salmo 1 diz, quem tem prazer na lei do Senhor, será como uma árvore junto a ribeiros de água, dá o fruto na estação própria, as folhas não murcham, vai estar sempre alegre, e tudo o que faz prosperará. Essa é a vontade de Deus, tá certo? Então, vamos orar, fica de pé vocês, vamos agradecer ao Senhor. Pastor, eu quero dizimar e ofertar. Essa semana agora, que vai entrar agora, não vamos estar, tá certo? O pastor não vai estar durante a tarde. Ele estava aqui esses dias, a partir das 3 horas ele estava aqui na igreja. O que vai fazer? Os cultos à noite, você vai poder trazer dízimo e oferta e também os mantimentos para poder abençoar outras pessoas não perecíveis, tá certo? Então a gente vai deixar uma pessoa lá na porta, lá fora, para receber tanto oferta como receber dízimo e também esses mantimentos. Amém? A gente está cumprindo aqui com a norma, com a lei. Pode deixar a porta um pouquinho aberta, não tem problema. Fica uma pessoa na cadeira lá, com máscara, fazendo tudo que deve ser feito. E vamos prosseguir e se alegrar porque esses dias vai acabar, esse sofrimento vai acabar em nome de Jesus Cristo. Irmão, deixa eu dar uma dica para vocês. Vamos deixar de ficar, na verdade, acreditando em Satanás e ficar, às vezes, adoçando o que o diabo quer. Vai demorar, isso vai matar, isso vai destruir. Não, vamos começar a declarar a palavra. Não somos da fé? Então vamos lutar pela palavra. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, praga do inferno, espírito de morte, já foi decretado em nome de Jesus Cristo, nós só vamos agradecer. Eu chamo a igreja agora não mais para orar para esse assunto, mas para agradecer ao Senhor. Agradece ao Senhor, irmão. Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, porque esse espírito de morte já recebeu a ordem para ir embora. Não agora porque eu estou falando, mas desde o começo, um monte de gente orando, Pai. Agora chegou o momento de celebração, chegou o momento, Pai, de agradecimento, chegou o momento, Pai, de se levantarmos por dentro e lutarmos por nossa fé e entender a importância de a cada dia buscar essa fé e firmarmos nela. Tudo para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que essa palavra pode ter a cada dia, Senhor, na casa de cada um, na casa de cada pessoa, possa ter adentrado, Senhor, e mudado a vida delas. Tudo para a Tua glória. Com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre a vida de cada um de vocês. Quem acredita, diga amém. Dê aleluia. Até a próxima oportunidade que deixa eu voltar. Terça-feira, estamos aqui mais uma vez, tá certo? Um encontro com você e com sua família. Fica na paz. Família, valorize vocês. Também. Amém. Suas promessas eu sei, viverei suas promessas eu sei.